Bora resolver uma questão que caiu no vestibular da SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É uma questão que envolve o conhecimento da circunferência trigonométrica. Vou ler o enunciado, daqui a pouco a gente resolve junto. O número de arcos no intervalo de 0 a 19π/6, cujo valor do cosseno é igual a meio, seguem as alternativas para você assinalar a correta. Bora lá então, pessoal, aqui um resuminho, né? Então, veja só, ele quer saber quantos arcos, né? Lembrando que na circunferência trigonométrica, um mesmo arco pode ter vários valores, são chamados de arcos côngruos, né? Tá certo? Neste intervalo de 0 a 19π/6, tem o cosseno igual a meio, tá? A questão é simples, mas envolve vários conceitos, então a gente vai dar uma recordada rápida aqui, tá bom? O que significa, né? Qual é o significado disso aqui nesse formato de intervalo? Só para a gente ter uma ideia melhor, vamos dar uma arredondada nisso aqui. Faz de conta que o π é aproximadamente 3, aqui 20, dá 60 por 6, 10. Esse valor seria muito próximo de 10, provavelmente vai dar 9,9 alguma coisa, tá? Testa lá depois, você vai ver. Bom, então troca isso aqui por 10 só para entender a explicação. 0,10 entre colchetes. Significado: todos os números reais de 0 até o 10. Mas e o 0? Está incluído? E o 10 está incluído? Sim ou não, né? Então veja bem, você tem aqui colchetes, né? O colchete ele vai ter uma representação que não tem a ver com para que lado que ele está exatamente, né? Se está para a esquerda ou para a direita, mas se ele está abraçando o número ou não. Então veja bem, aqui o colchete abraça o 0, beleza? Não é esquerda e direita, ele abraça o 0. Significa que 0, além de ser um limite, é um valor válido, ou seja, o 0 faz parte desses números, tá? Então 0, 0,1, 1, 2, 3, 3,1, etc., até este valor que eu arredondei só a título de exemplo para 10. Do lado de cá, repare que o colchete está ao contrário daquele, mas tem um detalhe, ele também abraça o número, tá? Então significa que essa ponta também está incluída. Então seriam todos os números reais de 0 até aproximadamente 10. Na verdade, até exatamente este valor é um número irracional. Tá bom? Combinado? Então você já sabe o que trata isso aqui. E, bom, isso aqui são valores, então, em radianos de arcos na circunferência trigonométrica. Vamos dar uma olhada aqui, eu fiz uma circunferência. Como é que a gente mede arcos na circunferência trigonométrica? Ora, positivos a partir deste pontinho, que seria o 0, né? Pode ser 0 grau ou 0 radianos. E, no sentido anti-horário, a gente fala que os arcos são positivos, beleza? Então 0, 90, 180, 270, 360, 370, 380, ou seja, você pode girar isso aqui indefinidamente. Lembramos disso? Beleza. Ok. Veja que isso aqui é radianos, né? E eu vou fazer uma solução com graus e uma segunda solução com radianos. Aí você escolhe o que você se adapta melhor, o que você gosta mais. Mas antes, vamos lembrar o seguinte, ele quer os arcos cujo cosseno seja meio. Então, quando você tem a circunferência trigonométrica, a primeira coisa que você tem que lembrar é qual dos dois eixos aqui é do cosseno, né? Se você tem o costume de trocar isso, lembra que quando você está cosseno, você está deitado. E quando você está sem sono, seno, você está de pé. Beleza? Então, eixo dos senos, eixo dos cossenos. Na circunferência trigonométrica, como é que você acha o cosseno de um arco? Ora, você vem vindo aqui, olha, 0, chega num valor qualquer, parou. Esse arco determina um ponto na circunferência e esse ponto tem um valor de abscissa e um valor de ordenada. A abscissa é o cosseno e a ordenada é o seno deste arco. Tranquilo até aí? Recordamos? Beleza. Qual é a pedida aqui? Que o cosseno do arco seja meio. Bom, lembrando que na circunferência trigonométrica, aqui é a origem, 0, o ciclo trigonométrico tem um raio unitário, portanto, no eixo dos cossenos aqui é 1, e para o lado de cá, olha, aqui também é raio, mas você vai marcar menos 1, né, para a esquerda. No eixo dos senos aqui seria mais 1,
e para baixo seria menos 1. Observa que essa pontuação aqui eu coloquei nos eixos horizontal e vertical e não na circunferência, diferente desse aqui, beleza? Muito bem. Aonde está o meio? O meio está entre 0 e 1, então está bem no meio, né? Está aqui, olha, aqui está o meio. E observa, esse arco aqui que eu desenhei, ele tem a abscissa meio, tá? Seria então, andando no sentido anti-horário, né? No sentido positivo, a primeira representação de um arco cujo seno é meio. Observa que se eu continuar rodando aqui, cujo cosseno, né? Cosseno é meio. Se eu continuar girando, quando chegar aqui embaixo, eu vou ter um outro arco, olha. Tá? Então aí seria todo esse, cujo cosseno também é meio. E se eu ficar girando aqui indefinidamente, eu vou ter infinitos arcos, né? Nesse ponto e outros infinitos nesse outro ponto. Até aí tá tudo bem? Bom, então quantos são os valores? Ele pede, mas ele dá um intervalo, ele quer saber do 0 até o 19π/6. Então o que você precisa saber? Esse 19π/6 significa o quê? Para aqui, dá uma volta, para depois, ou seja, quantas voltas você vai dar, tá certo? Então vamos fazer uma primeira solução. Saiu do 0, claro. O meu interesse então aqui, o foco é nesse final, né? Que quer dizer 19π/6. Eu vou trabalhar em graus. 19π/6 é o mesmo que 19/6 do π. Lembramos disso? Tá? Fraçãozinha, né? Se você multiplicar, tanto faz escrever 19π/6 ou 19/6 de π. Mas eis que, em radianos, a volta toda mede 2π radianos, lembrou? Então a meia volta é π radianos. Observa que esse π, nesse ponto, não é no eixo, é na circunferência, ok? Aqui seria π/2, a metade. Muito bem. Em graus, esse mesmo π, a gente mediria 180 graus, é um ângulo raso aqui, né? Olha, da meia volta. Ah, que legal. Então, se o arco é 19/6 do π, em radianos, ele é 19/6 de 180 graus, você entendeu? Então, como é que você transforma isso aqui para grau? Simplesmente transformando esse cara aqui em 180 graus, substitui. E aí você vai calcular, para obter o valor em graus, 19/6 de 180 graus, tá bom? 180 por 6 dá para simplificar, isso aqui vai dar 30 graus, né? 18 por 6 dá 3, esse 6 vai embora, e aí eu vou ter 30 vezes 19, vamos fazer aqui, olha, 19 vezes 30, tá bom? Esse resultado é em graus, né, porque aqui é 30 graus, esse zero vai ficar, 27 vão 2, 3 e 2, 570 graus. Então, eu já percebi agora que eu dei mais de uma volta, né? Mas uma volta é 360, duas voltas seria 720, então esse intervalo vai de 0 até uma volta e mais outro tanto. Quanto é esse outro tanto? Posso descontar os 360 ou poderia ser um número maior, né? Dividir por 360 graus para ver quantas voltas cabem ali. Obviamente aqui uma só, aí você subtrai aqui os 360 graus, né? Você vai ter um resto aqui de 0, 1, 2, 210 graus. Não dá para dividir. Então significa que 570 graus dá uma volta completa, ou seja, é uma vez 360. Então você saiu daqui, deu uma volta e andou mais 210 graus. 210, gente, vai dar 180 mais 30, vai parar mais ou menos aqui, né? Então seria todo esse ângulo aqui. Ou seja, vamos colorir esse arco, seria esse arco todo aqui, ó. Então aqui você deu uma volta, e depois de dar uma volta, né? Primeiro você deu uma volta completa, depois de dar uma volta você parou aqui. Beleza? Então, vamos anotar, né? No 570 graus. Ou, se você preferir, põe o 19π/6 aqui. 570 graus. Tranquilo? Já praticamente resolvida a questão. O que falta aqui? A gente checar algumas coisinhas. Ele quer saber qual é o número de soluções, ou seja, neste intervalo, quantos arcos você vai ter o seno igual a meio. Agora é só ver. Olha só. Você saiu daqui, ainda não, o cosseno não é meio. Saiu daqui, chegou aqui, opa, aqui o cosseno é meio. Uma vez, uma solução. Vou marcar aqui, uma solução.
Continua andando, ele falou que você vai dar uma volta e mais aquele azul, né? Então você passou uma solução, você continua, ainda não achei cosseno igual a meio, mas quando eu chegar aqui, ó, opa, outra vez o cosseno igual a meio, duas soluções, continuo, fechei 360 graus, agora vou no azul, ó, mais uma solução, mais uma vez, né, no azul, e parei aqui, ou seja, não alcancei a outra. Portanto, eu tenho exatamente 3 soluções, tá? 3 é a resposta e a alternativa correta aí é a alternativa C de cadete, né? Beleza? Facinho. Então, uma das técnicas para você resolver esse tipo aqui é trocar o π por 180, trabalhar em graus, se você achar isso mais fácil para você, tá bom? Quem tem alguma habilidade com fração e com radianos, vamos embora para a segunda solução. Tá bom? Aguenta firme, vale a pena. Vamos lá. O arco, então, em questão é 19π sobre 6. Muito bem. Veja, qual é o meu objetivo? É entender isso aqui. A mesma coisa que eu entendi aqui, né, que deu uma volta, depois andou mais outro tanto, não chegou a segunda volta completa, só que pensando em radianos, tá bom? Então, observa, 19 por 6, 3 vezes 6, 18, dá 3 vezes o π. E mais um pouquinho. O que é 3 vezes o π? O π é meia volta. 1π, 2π, 3π e mais um pouquinho. Então, só com essa informação já daria para você matar as 3 soluções, né? É só lembrar que você tem aqui o cosseno valendo meio, né? Aqui é o eixo dos cossenos, beleza? Então, você tem aqui uma solução aqui em cima, outra aqui, só que cada arco desse tem infinitas, né, possibilidades aqui, são os arcos côngruos. Só que nesse intervalo só vai aparecer 3 vezes. Vamos lá, vamos checar isso. Como é que você pode fazer? Desmembra isso aqui. Repare, 2π é uma volta completa, não é? Então, eu posso imaginar isso aqui, por exemplo, como o denominador é 6, eu posso imaginar isso como sendo 12π sobre 6, tá? Então, veja bem, 12π sobre 6 mais 7π sobre 6. Vê se você entendeu o que eu fiz aqui. Olha só, esse 19 eu desmembrei em 12 mais 7, tá? Sobre 6. Por que eu fiz isso? Por que 12? Porque 12 sobre 6 dá 2, ou seja, isto aqui é uma volta, isso aqui vale 2π. Você entendeu? Agora aqui já não dá 2π, por isso que foi para lá, tá? Mas isso aqui é igual, tá? Então é uma volta completa mais aquele tanto. Aquele tanto lá, você pode pensar mais uma coisa aqui, ó, 7 por 6 vai dar mais do que 1. Então, esse 7π sobre 6, você pode trocar por π sobre 6, que seria 1π sobre 6, né? Mais 6π sobre 6. 6π sobre 6, olha lá, 1 mais 6, 7, né? 7π sobre 6. Por que eu fiz essa separação aqui? Porque 6 sobre 6 dá 1. Tá bom? Então, o resultado todo, esse 19π sobre 6, pode ser desmembrado em, onde é que eu estava? Aqui, 12π sobre 6, que é 2π, tá? Então, de onde saiu esse 2π? Esse 2π é esse cara aqui, ó. Tá bom? É o 12π sobre 6, mais π, ou seja, uma volta mais meia volta. Quem é esse π aqui? É esse cara aqui, vamos ver se não atrapalha aqui, ó, tá vendo? É o π, mais o π sobre 6, que é esse último, mais π sobre 6. Então, vamos lá, agora vamos marcar isso no arco. Olha o que acontece aqui. Você deu uma volta, chegou aqui, encontrou uma solução, marcou um pauzinho. Continua, não deu a volta ainda não achei outra solução. Opa, chegou aqui, que legal, mais uma solução. 2, eu ainda não completei a volta, completei a volta. Mais meia volta, ó, quando eu vou dar a meia volta, eu passo de novo nessa solução, 3. Completei a meia volta e ando mais π sobre 6. Gente, π sobre 6 é 180 por 6, 30 graus. Eu vou parar mais ou menos aqui, ó. Então, não encontro mais do que isso. Apenas 3 soluções. E, de novo aí, a alternativa correta, C de cadete, né? São 3 soluções aí naquele intervalo. Beleza? Se você gostou, compreendeu, vou pedir para você curtir, compartilhar com os seus amigos essa solução, essas soluções, né? E lembra de se inscrever no nosso canal para receber outros vídeos. Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.